Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. E vamos à explicação de triângulos, e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Triângulos. Vamos estudar agora o polígono mais simples, o triângulo. É importante que você conheça bem as propriedades dos triângulos, pois todos os polígonos podem ser decompostos em triângulos. Por exemplo, o pentágono da figura abaixo, ele pode ser decomposto em 3 triângulos. Então aqui nós conseguimos dividir o pentágono, uma figura de 5 lados, em 3 triângulos. Propriedades angulares dos triângulos. Soma dos ângulos internos. Já vimos, ao estudar os polígonos, que a soma das medidas dos 3 ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então aqui nós temos os ângulos alfa, beta e gama, e a soma desses ângulos, alfa mais beta mais gama, ele é igual a 180 graus. Soma dos ângulos externos. Também já sabemos que a soma das medidas dos 3 ângulos externos de um triângulo, um em cada vértice, é sempre igual a 360 graus. Então aqui nós temos um triângulo com os 3 ângulos externos, os ângulos A, B e C, e a soma desses 3 ângulos é igual a 360 graus. Então A mais B mais C é igual a 360 graus. Sempre um ângulo externo em cada vértice. Teorema do ângulo externo. Cada ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes. Então aqui nós temos um triângulo com os ângulos internos alfa, beta, e ali nós teríamos o que seria o gama. Como nós temos o ângulo externo A, aqui onde seria o gama, nós temos o ângulo externo A, nós podemos dizer o quê? Que A mais o ângulo gama é igual a 180. Ou que gama vai ser igual a 180 menos o A. Então, se nós temos aqui um ângulo gama, nós fizermos que ele mais o A é igual a 180, quando nós jogarmos o A para o outro lado para isolar o gama vai ser igual a 180 graus menos A. Então aqui nós podemos substituir o ângulo gama por 180 graus menos A. E aí essa última propriedade é muito fácil de ser compreendida, porque basta lembrar que o ângulo interno adjacente ao ângulo externo vale 180 graus menos A. E aí, como a soma das medidas dos 3 ângulos internos do triângulo é 180 graus, nós obtemos que alfa mais beta mais o ângulo 180 graus menos A é igual a 180 graus. Então nós vamos ter que alfa mais beta menos o A é igual a 180 graus menos 180 graus. E aí nós vamos ter o quê? Que alfa mais beta é igual a A, ou A é igual a alfa mais beta. Então nós conseguimos comprovar que o ângulo externo A, ele é igual à soma dos 2 ângulos internos que não são adjacentes, ou seja, que não estão do lado dele, né? Então são esses 2 ângulos aqui, ó. O ângulo externo A é igual à soma de beta mais o alfa. São os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo. Então chegamos aos exercícios. A gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e após você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Então, exercício, solução 1. Num triângulo ABC, as medidas dos ângulos internos de vértice B e C são dadas por 2x mais 10 graus e 4x menos 40 graus. Se a medida do ângulo externo de vértice A é 5x, determine cada ângulo interno desse triângulo. Bem, temos então um ângulo externo de medida 5x e 2 ângulos internos que não são adjacentes ao ângulo externo de medidas 4x menos 40 graus e 2x mais 10 graus. Então nós vamos ter esse triângulo aqui. Então nós temos aqui o ângulo externo 5x e os ângulos internos não adjacentes, onde nós temos aqui o vértice B, que é 2x mais 10. Então o ângulo de vértice B é 2x mais 10 e o ângulo de vértice C é 4x menos 40 graus. Então, pelo teorema do ângulo externo, nós podemos escrever a seguinte propriedade, que 5x vai ser igual ao quê? A 4x menos 40 graus mais 2x mais 10 graus. Por quê? Porque o teorema do ângulo externo nos diz que cada ângulo externo é igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes. Então, se nós temos aqui o ângulo externo, os ângulos, no caso do triângulo, o ângulo externo, os ângulos internos não adjacentes são quais? São os ângulos do vértice C e do vértice B, já que o ângulo externo está no vértice A. Então nós temos que 5x igual a 4x menos 40 graus mais 2x mais 10 graus.
então nós vamos ter que 5x vai ser igual a 6x menos 30 graus, x vai ser igual a 30 graus. Então, os ângulos internos são, do vértice A vai ser 180 graus menos 5x, então o ângulo do vértice A vai ser igual, o ângulo interno do vértice A vai ser igual a 180 graus menos 150 graus, o ângulo interno do vértice A vai ser igual a 30 graus. O ângulo interno do vértice B é igual a 2x mais 10 graus, então nós podemos substituir o x por 30 graus, então nós vamos ter o quê? 2 vezes x, que é 2 vezes 30, mais 10 graus. Então o ângulo interno do vértice B vai ser igual a 60 graus mais 10 graus, que vai ser igual a 70 graus. O ângulo interno do vértice C, ele é 4x menos 40 graus, nós podemos substituir o x por 30 graus, e ele vai ser multiplicado pelo 4, pois aqui nós temos 4 vezes o x, então vai ficar, o ângulo interno C vai ser igual a 120 graus menos 40 graus, pois 4 vezes 30 vai dar 120, então 120 graus menos 40 graus, o ângulo interno C é igual a 80 graus. Então essas são os três ângulos, né, as medidas dos três ângulos, o ângulo A 30 graus, B 70 graus, C 80 graus, os ângulos internos. Exercício 2, então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, e após você terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Num triângulo ABC, o ângulo interno do vértice A mede 80 graus. Calcule o ângulo determinado pelas bissetrizes dos ângulos internos de vértices B e C. Então aqui nós temos o triângulo ABC, então aqui nós temos o triângulo ABC. Nós temos aqui a bissetriz que sai do ângulo interno B e a bissetriz que sai do ângulo interno C, e aqui o ponto I, que é o encontro das duas bissetrizes. E ele quer esse ângulo aqui, que é o X, que vai estar no vértice I. Nós vamos ter que, como é uma bissetriz, ela dividiu o ângulo B ao meio. Então ficou aqui, nesse lado aqui, o ângulo B dividido por 2, e nesse ângulo aqui do triângulo B e C, B dividido por 2. Da mesma forma, a bissetriz dividiu o ângulo interno C ao meio, então ficou aqui no triângulo B e C, C dividido por 2, e aqui nessa outra parte, C dividido por 2. Então nós vamos ter o quê? Que no triângulo ABC, vamos ter que o ângulo A vale 80 graus, então 80 mais o ângulo B mais o ângulo C vai ser igual a 180 graus, que é a regra da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então nós vamos ter o quê? Que o ângulo B mais C vai ser igual a 100 graus. Então aqui fazendo, nós temos o quê? B mais C igual a 100 graus. E agora nós vamos para o triângulo B e C, onde nós vamos ter que x mais B sobre 2 mais C sobre 2 vai ser igual a 180 graus. E nós sabemos que quando nós temos duas frações com o mesmo denominador, nós podemos fazer aqui a operação dos numeradores e igualar aqui no caso da soma, né? Podemos somar os dois numeradores e mantemos, repetimos o denominador. Então vai ficar o quê? B mais C dividido por 2. Então x mais B mais C dividido por 2 igual a 180 graus. B mais C nós já sabemos que vale 100 graus, que nós descobrimos através do triângulo anterior, do triângulo maior, que é o ABC. Então nós podemos substituir aqui o B mais C por 100 graus, que dividido por 2 vai ser igual a 50 graus. Então nós vamos ter que x mais 50 graus vai ser igual a 180 graus, x vai ser igual a 130 graus. Então esse é o valor do ângulo x, que é o ângulo interno formado pelo encontro das bissetrizes, que sai dos ângulos internos dos vértices B e C. 3. Pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 3. No triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos de vértice B e C formam um ângulo de medida 40 graus. Calcule o ângulo interno de vértice A. Então aqui nós temos o triângulo ABC. Aqui nós temos os três ângulos externos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E ele nos traz o quê? Que ele quer as bissetrizes dos ângulos externos de vértice B e C. Então, nós chamamos lá os ângulos A, B e C, os ângulos externos, e traçamos as bissetrizes externas de vértice B e C que se cruzam em E. Então, aqui que vão sair as duas bissetrizes, né, dos ângulos externos. E elas vão se encontrar aqui embaixo, fazendo o prolongamento das bissetrizes, elas vão se encontrar aqui embaixo, nós teremos o ponto E. E eles nos diz que
esse encontro das duas bissetrizes nos traz um ângulo de medida 40 graus, que seria o ângulo do vértice E. Então esse ângulo aqui nós já sabemos que vale 40 graus. E aqui vale o quê? A metade do ângulo externo B, e aqui no C a metade do ângulo externo C. Por ser uma bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Então no triângulo BCE nós podemos escrever B sobre 2 mais C sobre 2 mais 40 graus igual a 180 graus. Então nós podemos fazer a eliminação desse denominador, dessas duas frações, colocando todos com o mesmo denominador. E posteriormente a gente elimina o denominador, como nós aprendemos as equações. Então nós temos aqui 40 graus com o denominador 1. Para ele ficar com o denominador 2, nós temos que multiplicar o denominador por 2 e o numerador por 2. Então 40 graus vai ficar 80 graus dividido por 2. 180 graus vai ficar 360 graus dividido por 2. Após fazermos isso, nós eliminamos todos os denominadores. Então vai ficar o quê? B mais C mais 80 graus mais, igual a 360 graus, como está aqui. Ó. Então B mais C mais 80 graus igual a 360 graus. Então nós vamos saber que B mais C vai ser igual a 280 graus, que é o resultado de 360 graus menos 80 graus. Então já sabemos que a soma de B mais C é igual a 280 graus. Agora no triângulo ABC, os três ângulos externos A, B e C, eles somam 360 graus, que é a regra da soma dos ângulos externos. Então nós temos que B mais C vale quanto? Vale 280 graus. Então nós podemos substituir, onde vai ficar que A mais B mais C igual a 360 graus, vai ficar aqui A mais 280 graus é igual a 360 graus. Fazemos a subtração de 280 graus do valor de 360, nos dando que A é igual a 80 graus. Então, como A, que é o ângulo interno, o A maiúsculo, que é o ângulo interno, mais o Azinho, o A minúsculo, que é o ângulo externo, é igual a 180 graus, pois eles formam aqui um ângulo raso, e nós já sabemos que o ângulo externo A vale 80 graus, nós podemos concluir que o ângulo interno A maiúsculo, ele vale 100 graus. Então essa é a resposta do exercício. O ângulo interno de vértice A, ele vale 100 graus. Elementos lineares dos triângulos. Mediana é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. As três medianas de qualquer triângulo passam por um mesmo ponto, chamado baricentro do triângulo. Então aqui nós temos um triângulo ABC. Aqui nós temos as medianas, traçadas uma de cada vértice, né? E o ponto G, que é chamado de baricentro, que é o encontro das três medianas. Então nós temos aqui uma mediana que é o ponto A ligado ao ponto M1, o B ligado ao ponto M2 é a segunda mediana, a terceira do ponto C, o vértice C, né, ao M3. Então nós temos que os segmentos AM1, BM2, CM3 são as medianas e G é o baricentro, que é o encontro das medianas. E aqui, ó, ela liga ao quê? Ao ponto médio do lado oposto, ou seja, ela divide esse lado em duas partes iguais. Então essa parte aqui é igual a essa parte desse lado é igual a essa, e essa parte desse lado é igual a essa aqui, pois a mediana CM3 dividiu o lado AB em duas partes iguais, ele ligou no ponto médio, né, na metade do lado. Altura é o segmento que une um vértice ao lado oposto ou ao prolongamento deste, sendo perpendicular ao mesmo, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com aquele lado. E as três alturas de qualquer triângulo passam por um mesmo ponto chamado ortocentro do triângulo. Então aqui nós temos um triângulo ABC, nós temos aqui as três alturas, que é os segmentos AH1, BH2 e CH3, onde esses segmentos, né, de reta, essa altura ela é perpendicular ao lado oposto, ou seja, ele saiu aqui desse vértice, o lado oposto vai ser ao vértice esse aqui, ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus, e o encontro das três alturas é o ponto ortocentro. Então, as três alturas de qualquer triângulo eles passam por um mesmo ponto, que é chamado de ortocentro. Bissetriz interna é o segmento contido no triângulo que divide o ângulo interno em dois ângulos iguais. As três bissetrizes internas de qualquer ângulo passam por um mesmo ponto, chamado incentro do triângulo. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, isto é, da circunferência que tangencia os três lados do triângulo.
Então aqui nós temos o triângulo ABC, nós temos aqui as três bissetrizes, então o segmento de reta AS1, que é a bissetriz, ela dividiu o ângulo interno A em duas partes iguais, então essa parte aqui é igual a esta parte. Aqui nós temos a bissetriz 2, que sai do vértice B, que é o BS2, da mesma forma dividiu o ângulo B em duas partes iguais, dividiu ao meio, né? Metade para a esquerda e metade para a direita. Aqui nós temos a bissetriz CS3, que também dividiu o ângulo interno C em duas partes iguais, e o encontro das três bissetrizes, que é o ponto I, que é o incentro. Então nós temos o segmento de reta AS1, BS2, CS3, que são as bissetrizes, e o I, que é o incentro. Aí aqui nós temos a circunferência inscrita, ou seja, ela está dentro do triângulo e ela tangencia os três lados do triângulo. E o centro da circunferência é o ponto I. Então o ponto I ele é o centro da circunferência inscrita que tangencia os três lados do triângulo. Tá vendo? Essa parte aqui está encostando no lado AC, essa parte da circunferência encostando no lado BC, e essa parte aqui da circunferência encostando no lado AB, ou seja, tangenciando. Mediatriz é a reta perpendicular ao lado, passando pelo ponto médio do mesmo. Então, as três mediatrizes de qualquer triângulo passam por um mesmo ponto chamado circuncentro do triângulo. O circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é, da circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Então aqui nós temos um triângulo ABC, nós temos aqui as três mediatrizes, então a mediatriz ela é perpendicular ao lado e passa pelo ponto médio, ou seja, ela divide o lado ao meio. Ela divide ao lado ao meio e forma um ângulo de 90 graus com este lado, ela é perpendicular. E o encontro das três mediatrizes, dessas três retas, aqui a reta M1, a reta M2 e a reta M3, ela forma o ponto E, que é o circuncentro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então aqui nós temos o triângulo ABC, nós temos ali a circunferência circunscrita, que ela passa pelos três vértices. Então os três vértices aqui tangenciam também a circunferência, né? E ela passa por fora do triângulo. Então circunscrita, ela passa por fora. A circunferência que é inscrita, ela passa por dentro do triângulo. Então essa aqui, no caso, o encontro das mediatrizes, que é o ponto E. O ponto E é o circuncentro, ou seja, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. A circunferência que tangencia os três vértices, que passa pelos três vértices do triângulo. Classificação e propriedade dos triângulos. Triângulo acutângulo. Todos os seus ângulos internos são agudos. Por exemplo, o triângulo abaixo. Então aqui nós temos o triângulo abaixo, que ele possui os ângulos internos, um com 45 graus, outro com 50 graus, outro com 85 graus. Se você não sabe o que é um ângulo agudo, a gente pede que você assista o vídeo 15, que ele tem uma pequena introdução à geometria plana e, na sequência, a explicação sobre ângulos. Triângulo obtusângulo é um ângulo interno, é obtuso, e os outros dois são agudos. Então, como esse triângulo abaixo. Então, nós temos aqui o ângulo obtuso, que é 140 graus, e os dois outros ângulos que são agudos, um de 25 graus e o outro de 15 graus. Triângulo retângulo. Um ângulo interno é reto e os outros dois são agudos. Os lados que determinam o ângulo reto chamam-se catetos do triângulo, e o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, e aqui nós temos os catetos e a hipotenusa. Então aqui nós temos o ângulo reto, os lados que determinam esse ângulo reto são o cateto. E o lado que está de frente ao ângulo reto, ó, oposto, ó, tá vendo? Está de frente, é a hipotenusa. Então todo triângulo retângulo, o lado que está de frente para o ângulo reto, que está oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. E o ângulo reto é este ângulo aqui, simbolizado por um quadradinho com um pontinho no meio, que tem 90 graus. Guarde as seguintes propriedades do triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo ele pode ser inscrito numa semicircunferência cujo diâmetro é igual à hipotenusa do triângulo. Então aqui nós temos a semicircunferência e aqui o diâmetro, ó, é a hipotenusa.
Então, todo triângulo retângulo ele pode ser inscrito numa semicircunferência cujo diâmetro é igual à hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e a metade da hipotenusa é um raio. Então, o valor da metade da hipotenusa é o raio, e todo o segmento da hipotenusa é o diâmetro da semicircunferência. A mediana relativa à hipotenusa tem por medida a metade da medida da hipotenusa, ou seja, então a mediana relativa à hipotenusa, ele tem por medida a metade da medida da hipotenusa. E essa mediana divide o triângulo em dois triângulos isósceles. Então aqui nós temos um triângulo ABC, nós temos aqui a mediana, que é relativa à hipotenusa, ou seja, ela saiu do ângulo reto e veio à hipotenusa. Pegou aqui o ponto médio da hipotenusa, dividindo o segmento BC em duas partes iguais, ou seja, BM é igual a CM. E também temos que o AM vai ser a mesma medida também de BM, pois ele divide o triângulo em dois triângulos isósceles, ou seja, são triângulos que possuem dois lados iguais e uma base. Então aqui, esse lado é igual a esse e, consequentemente, este lado é igual a este. Então aqui nós temos um triângulo isósceles, outro triângulo isósceles. Aqui a base, e esses lados são iguais. E ele divide, então, que é a hipotenusa. Então, assim, a mediana AM, aqui o lado BM e o lado MC, os três lados possuem o valor que é a metade da hipotenusa, ou seja, BC dividido por 2. Então, a mediana relativa à hipotenusa, ou seja, que sai aqui do ângulo reto e vem aqui na hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, toda mediana relativa à hipotenusa, ela tem por medida a metade da hipotenusa, ou seja, a metade deste lado. E ela divide o triângulo retângulo em dois triângulos isósceles. E, consequentemente, a mediana ela possui a mesma medida que os segmentos BM e MC. Então, AM é igual a BM, que é igual a MC, ou CM. Então, é muito importante vocês aprenderem essas propriedades aí. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. O terceiro chama-se base. Então aqui nós temos um triângulo isósceles, um triângulo ABC, onde esses dois lados aqui são iguais, e aqui nós temos o terceiro lado, que é a base. Para todo triângulo isósceles valem as seguintes propriedades. Os dois ângulos adjacentes à base são iguais. Então nós sabemos que este ângulo aqui é igual a este. Então nós temos aqui a base, os dois ângulos adjacentes à base são iguais, pois esses lados aqui são iguais, então eles em conjunto com a base formam dois ângulos iguais. A mediana traçada em relação à base é também altura e bissetriz interna. Então a mediana que é traçada em relação à base, aqui nós temos a base, então ela veio aqui para a base, ela também é altura e bissetriz interna, ou seja, ela divide este ângulo em duas partes iguais, este ângulo do vértice A divide em duas partes iguais, e ela é perpendicular à base, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a base e divide a base em duas partes iguais também, pois ela cai no ponto médio da base. Então esse segmento BM é igual ao segmento MC. Então, a mediana que é traçada em relação à base de um triângulo isósceles, ela também é a altura e também é a bissetriz interna. Ou seja, se ela é altura, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Se ela é mediana, ela divide a base em duas partes iguais. E se ela é bissetriz, ela divide o ângulo do vértice ao qual ela está saindo, que é o vértice A, em duas partes iguais também. Triângulo equilátero. Ele tem os três lados iguais e também os três ângulos iguais, medindo 60 graus cada um. Então, triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais e também os três ângulos iguais, medindo 60 graus cada um. Então, os três lados são iguais e os três ângulos também são iguais. Para todo triângulo equilátero, vale as seguintes propriedades. A mediana traçada em relação a qualquer um dos lados é também bissetriz interna e altura. Então, a mediana traçada de qualquer um dos lados, ele é o quê?
altura e bissetriz interna. Se ele é altura, ele é perpendicular ao lado oposto, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Se ele é bissetriz, ele divide o ângulo ao meio. E se é uma mediana, ele vai no ponto médio do lado oposto. Então, mediana dividiu esse lado ao meio. Altura fez o ângulo de 90 graus. Bissetriz dividiu este ângulo em duas partes iguais. Então, a mediana traçada em relação a qualquer um dos lados é também bissetriz interna e altura num triângulo equilátero. O baricentro G é também incentro e circuncentro, isto é, os centros das circunferências inscrita e circunscrita coincidem. Então, o ponto G, que é o encontro das medianas, e nesse caso aqui, que é a mediana, altura e bissetriz, ou seja, é a mesma coisa, se eu traçar a bissetriz, se eu traçar a mediana, se eu traçar a altura, vai ser o mesmo ponto de encontro, pois a mediana, a bissetriz e a altura é a mesma reta, eles caem exatamente no mesmo lugar e dividem, né, o ângulo ao meio, perpendicular e no ponto médio, ou seja, são a mesma reta. A mesma reta faz as três coisas, é mediana, é altura e é bissetriz no triângulo equilátero. Então, ele vai ter o ponto G, que é o baricentro, que ele também vai ser o centro da circunferência inscrita e da circunferência circunscrita. Ou seja, então aqui ó, a circunferência inscrita que tangencia os três lados e a circunferência circunscrita que passa pelos três vértices. E o ponto é o mesmo, ó, o centro é o mesmo, é o baricentro G. E aqui nós temos o quê? O raio da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita. E nós vamos saber o seguinte, que o raio da circunferência circunscrita vai ser igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Então, o raio R maiúsculo, que é o raio da circunferência circunscrita, ele é o dobro do raio R minúsculo da circunferência inscrita. Então, este raio aqui, ó, que é da circunferência circunscrita, essa circunferência maior que passa pelos três vértices, ele é 2 vezes o valor do raio da circunferência inscrita, que é a circunferência que tangencia os três lados do triângulo. Então, o raio da circunferência circunscrita é igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício, e após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 1. No triângulo ABC, os ângulos internos de vértice B e C medem, respectivamente, 70 graus e 30 graus. Calcule o ângulo agudo determinado pela bissetriz interna de vértice A e a bissetriz externa de vértice C. Então, sabendo que B é igual a 70 graus e C é igual a 30 graus, concluímos que A é igual a 80 graus, pois a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, 70 mais 30 deu 100, logo o ângulo interno A é 80 graus. Se o ângulo interno C mede 30 graus, então o ângulo externo de vértice C mede 150 graus, pois o ângulo externo somado ao ângulo interno C, tipo o ângulo externo C mais o ângulo C, a soma dá 180 graus. Por quê? Porque forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, nós temos que o ângulo externo C vale 150 graus. Fazemos agora as bissetrizes às quais se refere o problema, sendo que elas se interceptam em E, ou seja, no ponto E elas vão se encontrar. No prolongamento das bissetrizes, onde será o ponto E, será um ponto de encontro. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui uma bissetriz que é interna de vértice A e uma bissetriz que é externa de vértice C. Então, vai sair uma bissetriz daqui e vai sair uma bissetriz daqui. E a bissetriz, ela tem a propriedade que ela divide o ângulo ao meio. Ou seja, vai dividir este ângulo de 150 em dois ângulos de 75 e vai dividir este ângulo A de 80 em dois ângulos de 40. Então, nós temos ali as duas bissetrizes. E aí dividir o ângulo interno A em dois ângulos de 40 graus. E dividir o ângulo interno C, externo C, o ângulo externo C, em dois ângulos de 75 graus. Então a bissetriz dividiu esse ângulo aqui em 2 de 40 e dividiu esse ângulo externo C em 2 de 75. E aqui nós temos o ângulo X, que é o ângulo pelo ponto E, que é o ângulo que as bissetrizes se encontram, que é o ângulo que a gente precisa localizar.
né, ele pede o ângulo agudo determinado pela bissetriz interna de vértice A e bissetriz externa de vértice C, ou seja, é o encontro dessas duas bissetrizes que formou esse ângulo agudo que a gente precisa encontrar. É aí que nós temos o seguinte triângulo, nós temos o triângulo AEC, e esse ângulo aqui desse triângulo AEC, ele é formado por 75 graus mais 30 graus, né? Pois ó, aqui nós temos o lado CE e aqui o lado AC, e o ângulo é tudo isso aqui, ó, é o 30 mais 75 graus. Então, para obter o ângulo x, basta observar que ele é interno ao triângulo EAC, e como os ângulos internos desse triângulo somam 180 graus, nós temos que x mais 40 graus, que é este ângulo aqui, mais este outro ângulo aqui, que é 30 mais 75 graus, é igual a 180 graus. Então, x vai ser igual a 180 graus menos 145 graus, x igual a 35 graus. Então, o valor de x é 35 graus. Exercício 2, então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2. Após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Num triângulo ABC, os ângulos internos A, B e C medem respectivamente 80 graus, 60 graus e 40 graus. Calcule o ângulo formado pela bissetriz interna de vértice B e a altura relativa ao lado BC. Então aqui nós temos o triângulo ABC. Então nós temos aqui o ângulo interno do vértice A, que vale 80 graus, o ângulo interno do vértice B, que vale 60 graus, o ângulo interno do vértice C, que vale 40 graus. Então aqui nós temos os três ângulos internos. Nós vamos traçar a altura, que é relativa ao lado BC, ou seja, se ela é relativa ao lado BC, a altura vai sair aqui do vértice A. Então vai vir aqui uma reta que vai ser perpendicular ao lado BC, vai formar um ângulo de 90 graus com o lado BC, que é a propriedade da altura, né? Ela é perpendicular ao lado oposto. Então nós temos aqui a altura, que fez ali um ângulo de 90 graus, então a altura é o segmento AH. E agora nós vamos traçar a bissetriz interna de vértice B. Então aqui do B vai sair uma bissetriz interna que vai dividir este ângulo em duas partes iguais, ou seja, aqui é 60 graus, vai passar a ter 30 graus em cada lado. Então traçamos aqui a bissetriz, criamos aqui o ponto K, que é o cruzamento da altura com a bissetriz, e nós temos aqui então 30 graus, pois a bissetriz dividiu o ângulo de 60 graus em duas partes iguais, ou seja, 30 graus aqui, 30 graus aqui. Nós temos aqui 90 graus, que é a altura, ela é perpendicular ao lado BC, e nós temos esse ângulo aqui, que é o ângulo X, que é o ângulo que ele quer, que é o ângulo formado pela bissetriz interna de vértice B e a altura relativa ao lado BC. Então nós sabemos o quê? Que a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui no triângulo BHK, 30 graus mais 90 graus mais x igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 graus menos 120 graus, x igual a 60 graus. Então essa é a resposta do exercício 2. Exercício 3. Pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Os ângulos internos A, B e C de um triângulo ABC medem respectivamente 110 graus, 40 graus e 30 graus. Calcule o ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e a bissetriz interna de A. Então aqui nós temos o triângulo ABC, onde o ângulo A vale 110 graus, está aqui, o ângulo B vale 40 graus, está aqui, e o ângulo C vale 30 graus, está aqui. Os ângulos internos. Traçando a bissetriz interna AS do ângulo A, dividimos esse ângulo de 110 graus em dois ângulos de 55 graus, pois a bissetriz ela divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Temos ali a bissetriz AS, então ficou 55 graus para cá, 55 graus para cá, para o outro lado. Traçamos agora a altura AH relativa ao lado BC. Então ele quer a altura relativa a este lado. E a propriedade da altura o que é? É que ela é perpendicular ao lado que ela está vindo, né? Então assim, a altura sai aqui do vértice A e vai ser perpendicular ao lado oposto do vértice. Vai ser perpendicular aqui ao lado BC. Então vai formar um ângulo de 90 graus. Então vai dividir o ângulo BAS de 55 graus em outros dois ângulos que nós não vamos saber o valor, que vai ser x e y, né? Então a altura vai sair do ângulo A
vai ser perpendicular ao lado BC e vai dividir este ângulo aqui de 55 graus em dois ângulos que nós não sabemos os valores, que vamos chamar de x e y. Então aqui nós temos o ângulo y e aqui dentro nós temos o ângulo x, que é formado pelo triângulo AHS. Então o triângulo AHS tem o ângulozinho x aqui dentro. Botei com a setinha aqui para facilitar a visualização. Como a altura AH ela é perpendicular ao lado BC, ela forma com este um ângulo de 90 graus, que é este ângulo de 90 graus para cá e 90 graus para cá também. Portanto, no triângulo AHB, nós temos o quê? Que y mais 90 graus mais 40 graus é igual a 180 graus. Né? O triângulo AHB. Y mais 90 graus mais 40 graus é igual a 180 graus. Então, nós vamos ter que y vale 50 graus. E, por outro lado, no vértice A do triângulo ABC, nós sabemos que esse ângulo aqui, que era 110 graus, ele foi dividido em três ângulos. Então, y mais x mais 55 graus vale o quê? 110 graus. Então, y mais x mais 55 graus igual a 110 graus. Vamos substituir o y por 50 graus, então vai ficar o quê? 50 graus mais x mais 55 graus igual a 110 graus, x igual a 110 graus menos 105 graus, x igual a 5 graus. Então, o valor de x, o ângulo x, que é o ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e a bissetriz interna de A, vale 5 graus. É o valor, é a resposta do exercício 3. Exercício 4, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4, após terminar que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 4. Na figura temos um quadrado ABCD e um triângulo equilátero BCM. Determine a medida do ângulo X. Então aqui nós temos um quadrado e aqui nós temos um triângulo equilátero. Se o triângulo ele é equilátero, os seus ângulos medem 60 graus. E como ABCD é um quadrado, os seus ângulos são retos. Então aqui nós temos ângulos de 90 graus no interior do quadrado, e aqui no triângulo equilátero nós temos 60 graus. Se aqui vale, nós temos três ângulos de 60 graus. Se aqui vale 60 graus, e o somatório desses dois ângulos aqui tem que ser 90, então esse ângulo aqui vai valer 30. Então nós temos ali 60 graus no triângulo equilátero, em cada ângulo interno. Então concluímos então que o ângulo ABM mede 30 graus. Então esse ângulo aqui vale 30 graus, e esse outro aqui nós vamos chamar de Y, pois nós não temos o valor dele. Agora nós vamos mostrar que os ângulos X e Y, eles são iguais. Por quê? Se ABCD ele é um quadrado, os seus lados são iguais. Portanto, AB é igual a BC. E nós sabemos que o BCM, o triângulo BCIM, ele é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado aqui ó, é igual ao lado BC do quadrado. Se esse lado é igual ao lado BC do quadrado, então nós temos o quê? Que o lado BM é igual ao lado AB, por exemplo, que é igual ao lado AD, que é igual ao lado DC, que é igual ao lado BC. Ou seja, ele tem todos os lados desse triângulo equilátero têm a mesma medida dos lados do quadrado. Então, se BCM é equilátero, os seus lados também são iguais. E, portanto, o lado BM é igual ao lado BC do quadrado. Como o lado AB é igual ao lado BC e BM é igual ao lado BC, ou seja, este lado AB é igual a esse lado BC, pois é um quadrado. O quadrado possui os quatro lados iguais. E este lado BM também é igual ao lado BC, nós concluímos o quê? Que o lado AB é igual ao lado BM, ou seja, nós temos um triângulo isósceles. Esse triângulo ABM é um triângulo isósceles, possui dois lados iguais e uma mesma base. E nós sabemos que no triângulo isósceles, os ângulos adjacentes na base, eles são iguais. Então, os ângulos da base AM também são iguais, ou seja, x é igual a y. Então, nós podemos fazer o quê? Que x mais y mais 30 graus é igual a 180 graus. Então, fazendo a soma dos ângulos internos do triângulo ABM, nós temos que x mais y mais 30 graus é igual a 180 graus. Podemos substituir o y por x, pois é esse ângulo aqui que ele quer o x, né? Ele quer esse ângulo x, que ele já deu na figura. Então, nós podemos dizer que esse ângulo aqui também é x, já que são iguais.
Então vai ficar x mais 30 graus igual a 180 graus, 2x igual a 150 graus, x igual a 75 graus. Então, a resposta do exercício 4 é que o ângulo x vale 75 graus. Bem, pessoal, chegamos ao final da explicação sobre triângulos. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de poder passar para vocês conhecimentos, para vocês aprenderem a resolver problemas relacionados a triângulos, né? E queremos deixar para vocês um versículo bíblico que está em Colossenses capítulo 3 e ao versículo 16, que nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre quadriláteros.